assunto de hoje, o tema da nossa palavra é provações. Durante toda a nossa vida, a gente passa por muitas situações difíceis, a gente passa por aflições, passamos por situações que nós achamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, e outras que achamos que não iremos conseguir passar por elas. Se a gente não passou por provações ainda, a gente vai passar, seja hoje ou amanhã ou lá na frente. Então, durante a nossa vida, a gente passa por algumas situações. E hoje a nossa palavra a gente vai falar um pouco sobre isso, não apenas falar que a gente vai passar por provações, mas encontrar um consolo que a palavra nos traz, de que Deus está conosco, mesmo em meio aos momentos difíceis, em meio às tribulações, às provações e às aflições. Provação é o ato ou o efeito de provar, dificuldade, situação ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. Infelizmente, muitas pessoas, quando passam por algo difícil, acabam abandonando ao Senhor, ou não só abandonando, né? Mas deixando de crer que Ele está com ela, deixando de acreditar que Deus alivia, né, o sofrimento, que Deus Ele fortalece para que a pessoa passe pelo sofrimento. Acaba abandonando, né, o crer que Deus está com ela, o crer que Deus está ali, né, ajudando, e acaba reprovando, né, nessa prova, nesse, digamos, um teste. Em Tiago 1, do 2 ao 4, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, a gente vê os apóstolos, né, eles passando por perseguições, passando por várias provações, e eles se alegravam quando eles passavam por isso. Eles se alegravam com as perseguições, eles se alegravam com as provações. Quantas vezes a gente consegue enxergar com alegria o momento difícil que nós estamos passando? E não só isso, entender que as provações, ela produzem em nós a fé e a perseverança de conseguir passar por aquilo, de crer que Deus está conosco, de crer que o Senhor está ali nos fortalecendo. Talvez a nossa primeira reação, né, seja perder a nossa fé e perder a perseverança quando nós estamos passando por provações. Mas a Bíblia nos ensina que a gente não deve se entristecer quando passamos por dificuldades, se entristecer quando a gente passa por grandes batalhas, mas se alegrar, porque a aprovação vai produzir algo em nós. Então a aprovação, ela nos fortalece, ela produz a perseverança em nós. Em Romanos 5, do 3 ao 4 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a gente vê que não somente nós passamos por provações, que não somente nós passamos por coisas difíceis. A gente vê em toda a Bíblia várias pessoas passando por situações difíceis. Jó passou, o próprio Jesus passou, os apóstolos passaram por situações difíceis e eles perseveraram. Eles continuaram crendo, que Deus estava com eles, continuaram crendo que Deus estava ali os fortalecendo, ajudando, e mesmo que em algum momento houvesse algum questionamento, né, de por que está passando por tal coisa, eles sabiam que o Senhor estava com ele, ou mesmo que por um tempo, em algum momento eles pensassem que o Senhor não estava com ele, lá na frente eles encontravam, né, essa resposta de que Deus sempre esteve com eles, mesmo quando não pareceu que Jesus, que Deus estava com eles. Em Deuteronômio 8, 2 diz: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Então Deus, ele está conosco em meio das provações. As provações não é apenas para nos trazer sofrimento, mas elas nos trazem também grandes lições. Nas provações a gente descobre se a gente está servindo a Deus por aquilo que Ele pode nos dar ou não.
sabe? Muitas pessoas, quando passam por algo difícil, acabam abandonando o Senhor, mas quando tá tudo bem, quer servir ao Senhor. Quando recebe bênçãos, quer servir ao Senhor, mas quando recebe uma aprovação, não quer mais servir ao Senhor. Então, sonda muito o nosso coração, mostra muito onde está o nosso coração. Se a gente está servindo ao Senhor por aquilo que Ele pode nos proporcionar, ou a gente está servindo ao Senhor realmente por quem Ele é e porque nós o amamos de todo o coração. Então aqui Deus ele fala que estava com as pessoas, né, durante o caminho do deserto e não só estava com eles, né, Deus ele queria saber a intenção do coração de cada um, se eles iam obedecer a Deus ou não. Muitas pessoas, né, durante o deserto foram reprovadas e talvez a gente, nossa caminhada tem sido reprovado, sabe? Porque quando passa por algo difícil, acaba querendo abandonar o Senhor, acaba querendo reclamar demais, acaba se achando não merecedor de passar por algo difícil, achar que não merece passar por provações, mas na verdade não é bem assim. Se o próprio Filho de Deus passou por provações, se o próprio Filho de Deus passou por tribulações, né? A gente vê Jesus passando pela tentação, a gente vê Jesus sendo traído, a gente vê Jesus passando por dificuldades, até chegar à crucificação, sendo humilhado, sendo maltratado, zombado. A gente vê Jesus sofrendo na cruz e ainda assim ele não abandonou o Pai e o sacrifício dele, né? A provação que ele passou gera vida para nós, sabe? Gera fortalecimento para nós, gera coisas que hoje nós podemos colher. O que ele plantou nós podemos colher hoje. Então, quantas vezes a gente tem olhado para a aprovação apenas como algo ruim, ao invés de olhar e pensar o que o Senhor quer me ensinar através disso? Será onde está o meu coração? A aprovação de Jesus nos trouxe coisas boas e olha que foi um sofrimento que nem se compara por aquilo mais difícil que a gente possa passar durante a nossa vida. Foi uma dor que não se compara à dor que a gente já viveu até hoje. A sua maior dor não se compara à dor que Jesus passou na cruz. Então, o momento mais difícil e doloroso de Jesus nos proporciona um momento de mais alegria para nós, porque nós encontramos salvação, nós encontramos fortalecimento, nós encontramos perdão. Então, o seu momento de maior dor, o que tem produzido? O seu momento de maior provação, o que tem produzido na sua vida, e não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque quando nós estamos em provação, nós podemos dar um testemunho positivo, um testemunho de perseverança, de confiança em Deus, de fé em Deus, ou podemos dar um testemunho totalmente negativo de alguém que diz que crê no Senhor, mas quando passa por coisas difíceis, abandona o Senhor e se afasta dele. A gente não pode desistir em meio às provações. Em Lucas 8,13 diz: as que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aqui fala sobre a parábola, né, das sementes e tudo mais. Então, assim, recebem até com alegria, sabe, a palavra de Deus e tudo mais, mas quando passam por alguma provação, elas desistem. Será que a gente tem caminhado com o Senhor com alegria, mas quando passa por alguma coisa já quer desistir de viver para Deus? Será que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente se esquece de confiar em Deus, se esquece de perseverar, se esquece da fé que a gente deve ter? Ou a gente tem tido perseverança, tem tido fé, tem tido confiança no Senhor e crendo que Ele está conosco? E 2 Coríntios 4, 16 ao 17 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, todo sofrimento, né, é momentâneo e vai passar. Então, mesmo que a gente passe por muitas coisas difíceis nessa vida, elas irão passar. Apocalipse fala que todo choro, que toda lágrima, sabe, que todo sofrimento vai chegar um momento que não vai existir mais. E o que como a gente se porta diante desse sofrimento, como a gente se porta diante daquilo que a gente passa, faz muita diferença. Faz muita diferença na nossa vida, faz muita diferença na nossa caminhada com Jesus.
Em Romanos 8, 35 ao 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a gente é mais que vencedor através de Jesus que nos amou primeiro. Então nada disso, nenhuma angústia, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, sabe, nenhum perigo, tribulação, nada disso é maior é maior do que Jesus. É maior do que a pessoa que nos amou primeiro. E nós somos mais que vencedores através dele. E nós devemos crer no que a palavra diz. Nós devemos crer naquilo que Deus nos diz, que Ele está conosco e que Ele passa conosco pelo deserto, que Ele nos auxilia, que Ele nos fortalece no caminho do deserto. A provação é a hora quando a nossa fé é testada. Nos tempos difíceis, podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele. A provação mostra se o nosso amor por Jesus é verdadeiro ou só uma atitude egoísta e interesseira. Ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos ajudam a amadurecer e a fortalecer a nossa fé. Quem já superou uma provação encontra mais forças em Jesus. O sofrimento não dura para sempre e um dia receberemos a recompensa por termos resistido na provação. Então, a nossa fé é testada. A gente vê, né, se a gente está caminhando com Jesus porque realmente o ama, ou por aquilo que ele pode nos oferecer. Como diz aqui, uma atitude egoísta e interesseira. E como fala aqui também que ninguém gosta de passar pela provação. Mas, mesmo não gostando, a gente deve buscar passar pelas provações da maneira correta. A gente pode chegar ao final da aprovação sendo aprovado ou reprovado. Mas a Bíblia nos ensina como passar pela aprovação de forma que a gente chegue ao final, sabe? E seja aprovado. A gente precisa perseverar, ter fé e confiar no Senhor. E não abandoná-lo em meio às provações. Tiago 1:12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, quão feliz é a gente conseguir passar pelas provações. As provações diárias, as coisas difíceis da nossa vida. E não só isso, mas a provação que muitas vezes é de abandonar as coisas por amor a Jesus, é de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que precisa ser transformado em nós, que a gente precisa abandonar. Isso também pode ser uma provação, porque são coisas difíceis de se deixar, coisas que às vezes nos entristecem, às vezes nos trazem dor, nos trazem aflições, mas, como fala aqui, feliz o homem que é aprovado na provação, que passa por esse teste e conclui de forma honrosa. Em Salmos 107, 28 diz: na sua aflição clamará ao Senhor, e ele os tirou da tribulação. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Então, quando a gente passa por aflição, a gente deve buscar a solução e a resposta no lugar certo, né? E às vezes não só a resposta, mas o fortalecimento que a gente precisa. Então, quando você passar por provações e aflições, corre para o lugar certo, que é no Senhor. Em Romanos 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, algo muito importante é a gente clamar ao Senhor, ser paciente na tribulação, porque às vezes tem tribulação que demora tanto tempo que a gente às vezes acha que nunca vai passar. E ter esperança e perseverar na oração. A gente precisa orar. A oração nos fortalece, a oração nos aproxima do Senhor, nos faz muitas vezes ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, ouvir, sabe, o consolo do Senhor, se sentir consolados, sentir o refrigério do Senhor através da oração, através ali de uma conversa com Ele. Em Salmos 25:18 diz: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Então, a palavra aqui está falando que Deus, Ele quer que a gente clame, sabe? Ele quer que a gente vá até Ele e peça
para Ele nos ajudar a passar pela tribulação, nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. Eu sei que tem momentos que são muito difíceis, que a gente acha que não vai suportar, que a gente acha que Deus não está mais conosco, que Deus nos abandonou, mas Deus, Ele sempre está conosco. Nós devemos crer no que a palavra diz e entender que o Senhor nunca nos abandona. Em Hebreus fala que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. É a gente que abandona o Senhor, é a gente que foge dele na hora da tribulação, é a gente que vai para longe quando passa por provações, ao invés de ir para perto. A gente pode muito bem passar pela tribulação por momentos muito difíceis, que parece que não vão passar, que parece que a dor não vai passar, com o Senhor, ao invés de passar longe dele. Imagine só se você passando por algo muito difícil, com o Senhor já é difícil, imagine passando sem Ele. Será muito mais difícil, porque somente Ele pode nos fortalecer, somente Ele pode nos dar consolo, somente Ele pode nos dar o refrigério que nós necessitamos, somente Ele pode nos dar uma esperança verdadeira, que por mais que a tribulação, as aflições nunca acabem nessa vida, nunca passem enquanto a gente estiver aqui. Um dia Ele virá nos buscar. Um dia Ele estará, a gente terá um encontro com Ele. E nesse dia não terá mais choro, não terá mais aflições, não terá mais tribulações, não terá mais provações. E quando chegar esse dia, vai ser muito melhor para nós. Termos passado pelas tribulações e provações e sermos aprovados do que reprovados. Então, nós temos que crer no que a palavra diz, nós temos que crer naquilo que o Senhor nos diz, que Ele está conosco, que Ele passa conosco pelas tribulações e pelos momentos difíceis e as provações. Então, confie no Senhor, confie naquilo que Ele fala na sua palavra, persevere em oração, persevere na busca com Ele, na busca de Jesus, na busca de conhecer mais a Deus, na busca de se fortalecer nele. Tenha fé, creia, confie. Sabe que vai ficar tudo bem, se não ficar tudo bem, tá tudo bem também. O que importa é você continuar perseverando no Senhor, o que importa é você ter a Deus, o que importa é você saber que Ele está contigo. Se Ele está contigo, você consegue passar e suportar qualquer coisa. Que a palavra fala, que não existe nada que a gente não possa passar com o Senhor. A gente pode tudo com Ele, a gente pode vencer tudo nele, a gente é mais que vencedor nele, através dele. Então, leve até o Senhor as suas tribulações, leve até o Senhor as suas provações. A palavra fala em Mateus que quando a gente está com fardos pesados, para a gente ir até Jesus, que Ele vai trocar os fardos pesados pelos leves dele, que são suaves. Então, coloque no Senhor as suas dificuldades, as provações, as aflições, e por mais que às vezes você tem que passar por toda a aflição, por toda a provação, passando com Ele vai ser muito melhor. Passando com Ele você vai conseguir, porque em Jesus nós somos mais que vencedores, e você é mais que vencedor em Jesus. Você pode tudo em Jesus. Então coloque a sua confiança, a sua fé, a sua perseverança no lugar certo, que você vai conseguir passar, que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir ser aprovado no final. Não importa o que você está passando hoje, o que você tem vivido hoje, as suas dores de hoje, os seus problemas, as aflições, as provações. O que importa hoje é o quão difícil está sendo, mas quem está com você nesse difícil, quem está ao seu lado nesse difícil. E Deus está com você, Ele não te abandona. Lembre-se disso. E a minha oração para você é que você seja aprovado no final e que o Senhor te fortaleça diariamente. Deus abençoe e ótimo domingo.